Sabe aquele momento em que a gente se vê sem saída? Quando a pressão fica insuportável e parece que não tem escolha boa para fazer? Pois é, as histórias que a gente vai mergulhar hoje falam exatamente sobre isso, sobre esses momentos de crise. E elas mostram caminhos bem diferentes, de fé, de medo e, no final, de uma esperança que surpreende. Pois é, essa é a grande questão, né? Quando parece que o chão vai sumir debaixo dos nossos pés, para onde a gente corre? O mais interessante é que essas histórias antigas não só dão respostas diferentes, mas elas funcionam quase como um espelho, mostrando como a gente mesmo reage hoje em dia. A nossa jornada começa com uma figura bem conhecida, o rei Davi. Mas esquece a imagem do rei no trono com a coroa. Aqui, ele é um fugitivo. Ele está sendo caçado, vivendo no limite do perigo. E é justamente aí, nessa pressão, que as decisões dele mostram quem ele realmente é. Imagina só a cena, a tensão no ar. No silêncio da noite, Davi e seus homens entram escondidos no acampamento inimigo e dão de cara com o rei Saul, o cara que quer matá-lo, dormindo, totalmente vulnerável. Para os homens de Davi, não tinha dúvida. É um sinal de Deus. Ele entregou seu inimigo nas suas mãos. Era a chance perfeita para acabar com aquela perseguição toda de uma vez por todas. Mas o Davi, ele se recusa. No momento de uma clareza impressionante, ele enxerga algo maior. Ele escolhe a misericórdia, não porque ele é fraco, mas por uma convicção muito forte de que a justiça, a vingança, isso pertence a Deus, não a ele. E para provar que esteve ali, ele pega só a lança e a jarra de água de Saul. Um gesto que, vamos combinar, falou muito mais alto que qualquer espada. E aqui que a história dá uma virada fascinante. Logo depois desse ato de fé gigantesco, o medo volta com tudo. Davi começa a pensar, uma hora o Saul vai me pegar, não tem jeito. E o que ele faz? Ele foge direto para o território inimigo, buscando ajuda justamente com o povo que ele deveria estar combatendo. A mesma pessoa, duas atitudes completamente opostas. E se mostra bem aquela batalha interna que rola dentro da gente, né? Entre a fé e o medo. Olha, se a situação de Davi era uma encruzilhada, a do rei Saul era um abismo. A gente sai da história do Davi, que ainda está lutando com suas escolhas, e encontra um rei que parece não ter mais escolha nenhuma. Saul não está enfrentando só um exército inimigo. Ele está enfrentando o silêncio absoluto de Deus. O pavor de Saul é profundo. O texto conta que ele tentou de tudo que conhecia para ouvir a Deus. Por sonhos, por profetas, por um método de consulta chamado Urim. Mas a resposta foi uma só: silêncio. Para um rei que dependia totalmente dessa orientação, esse silêncio era com certeza muito mais assustador do que qualquer exército. E essa linha do tempo aqui, nossa, ela desenha perfeitamente a queda dele. Tomado pelo desespero, Saul faz o que era impensável. O mesmo rei que tinha banido todos os médiuns do reino, agora vai disfarçado procurar uma para invocar o espírito do profeta Samuel. Ele está tão desesperado por uma palavra que vai buscá-la justamente nas sombras que ele mesmo proibiu. Só que a palavra que ele recebe não traz nenhuma direção, nenhum conforto. É uma sentença de morte. A profecia é direta, terrível, sem um pingo de esperança. Ela só confirma o pior medo dele, que Deus o tinha abandonado e que a ruína dele era certa. Ok, agora a gente vai fazer uma virada de 180 graus. Vamos sair dessa escuridão total da história de Saul e entrar na luz de uma das passagens mais incríveis do Evangelho de João. Se Saul procurou uma voz entre os mortos e encontrou o desespero, agora a gente vai ouvir a voz que dá ordens aos mortos e traz a vida de volta. A gente chega em Betânia e o clima é de luto pesado. Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, estão simplesmente arrasadas. E no coração delas tem aquela pergunta doída, sabe? Ah, se Jesus estivesse aqui antes. Para elas, a história tinha acabado. A morte tinha dado a última palavra. E aqui, a diferença para o desespero de Saul é absurda. Jesus não age com pânico, mas com uma autoridade calma, pensada. Ele primeiro se conecta com a dor das pessoas, depois ele dá uma ordem que não faz sentido nenhum, se alinha com o Pai em oração e só então, com uma confiança total, ele fala diretamente com a morte. E a morte obedece, simples assim. Onde Saul invocou um espírito e ouviu sobre a própria morte, Jesus chama um homem morto de volta para a vida. Isso mostra um nível de autoridade completamente diferente, uma autoridade sobre a própria morte. Tá, mas e aí? O que tudo isso tem a ver com as nossas crises hoje? É que os livros de Provérbios e Salmos nos dão uma sabedoria muito prática, quase um guia para a gente conseguir navegar nesses nossos momentos de incerteza. Pensa bem, Saul agiu completamente sozinho no desespero dele. Foi o isolamento que o levou àquela decisão terrível.
E esse provérbio dá justamente o antídoto. A sabedoria não está em se isolar, mas em buscar a comunidade. Ter vozes sábias por perto pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso no meio da crise. Uma única palavra pode mudar tudo, não é? Ela pode ser como uma nuvem escura que só traz destruição, que foi o caso da profecia que Saul recebeu. Ou ela pode ser como uma chuva boa que traz vida, esperança, paz. A sabedoria está em buscar e também em oferecer palavras que regam a esperança e não que envenenam a alma. E talvez a sabedoria final, aquela rocha firme no meio de qualquer tempestade, venha deste salmo, que é o menor de todos. Quando a crise chega com tudo, para onde a gente olha? O Salmo 117 nos chama a tirar o olho da tempestade e focar em algo que não muda, o caráter de Deus, o seu amor que não falha e a sua fidelidade que dura para sempre. Essa é a base que fica de pé quando todo o resto parece desmoronar. No fim das contas, essa escolha aparece para cada um de nós. A gente vai seguir o caminho de Saul, procurando respostas nas sombras do desespero? Ou vamos confiar só na nossa própria sabedoria e estratégia, como Davi fez no momento de medo? Ou vamos nos voltar para aquele que tem a palavra final sobre a morte, o próprio doador da vida? O caminho que a gente escolhe no fim define o nosso destino.